Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos para que nós possamos então meditar na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 29, então faremos hoje os capítulos 29 e 30 do livro do Gênesis. E começa dizendo assim: Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Lembrando que Jacó, ele saiu da terra onde ele morava, né, com seu pai, com a sua mãe, e ele vai fugir também do seu irmão Esaú, né? E ele vai até a casa dos parentes deles, para também ali encontrar uma esposa no meio da parentela deles, né? Então, assim como Isaac, aconteceu com Isaac, né, que vai buscar uma esposa no meio da parentela, também Jacó vai fazer isso. Então, Jacó vai se pôr a caminho para as terras do Oriente para ver se encontrava ali Labão, que era irmão da sua mãe, irmão de Rebeca. E então a gente começa vendo que ele se coloca a caminho e ele chega ali diante de um poço, né? E diante daquele poço, ele encontra então Raquel, que vai vir a ser esposa de Jacó. E ali ele se encontra com Raquel, ele dá de beber as ovelhas dela e ele vai descobrir então que ela é filha de Labão. Então ele já vai ser logo de cara, entre aspas aqui, vai ser bem sucedido na sua viagem. Mas a gente vai ver que no caso de Jacó não foi tão simples assim como no caso de Isaac, né? No caso de Isaac, a esposa dele foi encontrada lá pelo funcionário, né, ali, que Abraão manda buscar uma esposa para ele. Aqui Jacó já vai num outro contexto e chega ali, encontra Raquel, ele se apaixona por Raquel, mas nós vamos ver que a história fica um pouco mais complicada, né? Lá no versículo 9 fala assim: Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, porque era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isso ao seu pai. E então todo mundo se alegra ali com a presença de Jacó, né, com o filho de Rebeca que chega, todo mundo faz festa diante da chegada dele. E ele então, que amava Raquel, ele vai dizer para Labão: olha, eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E aí Labão responde no versículo 19: é melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro, fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram 7 dias, tão grande era o amor que lhe tinha. Depois disse, pois, a Labão: dá-me minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. E Labão então reúne todos os habitantes do lugar, faz um banquete, uma festa ali de casamento muito grande, mas, vai dizer no versículo 23, à noite ele conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela e deu a sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã viu Jacó que tinha ficado com Lia e disse a Labão: que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta e depois te darei também a sua irmã, na condição que me sirvas ainda mais 7 anos. Então aqui a gente vê que Jacó vai ser enganado, né? Ele serviu Labão 7 anos
por Raquel, e no final Labão deu Lia para ele, né, como esposa. E aí, passado, na hora que Jacó vê que ele é enganado, ele fala, nossa, eu te servi 7 anos por Raquel, por que você fez isso comigo? Ele falou, não, ela é a filha mais velha e eu tenho que casar a filha mais velha primeiro. Era um costume, né, que a filha mais velha se casasse primeiro do que a mais nova. E aí depois de uma semana ele vai dar Raquel a casamento também para ele, mas com a condição dele servir mais 7 anos, né? Foi algo injusto, ele serviu aqui dentro do contexto bíblico 14 anos, né? E na verdade ele gostaria de ter se casado com Raquel. Mas, enfim, a história se desenrola dessa forma e Jacó então ele se une a Raquel, lá no versículo 30, vai dizer a quem amou mais do que Lia, obviamente, porque ele amava era Raquel, né? E serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou Ruben. Aí Lia começa então a dar filhos a Jacó. Então os filhos que Lia vai dar a Jacó foram Ruben, Simeão, Levi e Judá. Então a gente vai vendo aqui, são nomes conhecidos, né, por nós. Quando a gente escuta falar aqui de Ruben, Simeão, Levi e Judá, a gente já é remetido aqui às 12 tribos de Israel. Nós vamos entender então aqui, gente, que o que começa a acontecer aqui, o que começa a se formar aqui, é aquilo que seriam as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver mais à frente que Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, né? E daí a gente entende, então, o povo de Israel, os israelitas, vem de quem? Vem de Jacó. Vem de Jacó que Deus mudou o nome para Israel, né? Perpetuando aqui a posteridade de Abraão, perpetuando aqui a promessa feita a Abraão. Em Jacó isso vai se materializar ainda mais, né? Do que em Abraão e em Isaac, né? Tudo começou com Abraão dá à luz ali, né? Ele, Sara, Isaac, depois vem Jacó, e Jacó se torna Israel, e de Israel vai surgir o grande povo escolhido de Deus, as 12 tribos de Israel. Então os 4 primeiros filhos aqui foram de Lia. E aí Raquel, então, quando ela via que ela não dava filhos a Jacó, isso vai ser dito lá no capítulo 30, ela diz então, dá-me filhos, ela começa a brigar com ele, dá-me filhos antes que eu morra. E aí Jacó fala, olha, eu sou Deus para te dar filhos, eu não tenho culpa se você não tem filhos, né? E aí ela responde lá no versículo 3, eis minha serva Bala, toma, que ela dê a luz sobre os meus joelhos e assim por ela também terei filhos. E aí ela dá então a escrava dela como mulher a Jacó, e ela então vai ter 2 filhos, Dan e Neftali. Então a gente continua aqui ainda escutando nomes que nós já conhecemos, nome das 12 tribos de Israel. Então por enquanto nós temos 4 de Lia, Ruben, Simeão, Levi e Judá, e agora Raquel então através da escrava dela, né, tem aqui Dan e Neftali, que também fazem parte aí das 12 tribos. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher. A gente vai ver que é uma bagunça isso aqui, gente. É uma bagunça. Jacó queria casar com Raquel, Labão vai dar Lia para ele, aí depois ele casa com Raquel também. É uma confusão. Aí ele tem 4 filhos com Lia, embora ele amasse Raquel, mas Lia era esposa, Raquel era estéril. Ela desespera, vem 2 filhos pela escrava dela, agora Lia desespera da escrava dela para ter filhos, para a gente ver também que era muito importante para eles ter filhos, né? Ter filhos era algo muito significativo. E aí, por isso, o desespero dessas mulheres, né? Para darem filhos aqui a Jacó. E aí entra aqui Zelfa, que era escrava de Lia, e ela então vai ter de Jacó Gade e Azer, que também vão compondo aí as 12 tribos. Depois ouviu Lia, que concebeu e deu à luz o 5º filho a Jacó. Então Lia volta a conceber aqui, depois de 2 filhos da sua escrava, ela volta a conceber. E ela vai ter então Issacar e Zabulon, né? Então nós já temos aqui 10 filhos.
Nós já temos 10 filhos aqui que viriam a ser 10 tribos já aqui, né? E aí vai lá no versículo 22 dizer: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio e chamou-o José, dizendo: dê-me ainda o Senhor outro filho. Então aqui vai mostrar que Raquel, que era estéril, depois de Jacó ter 10 filhos, ela então se torna fecunda, ela deixa de ser estéril e ela também vai aqui gerar José. E a gente vê então aqui que essa gestação não é uma gestação qualquer, nenhuma delas foi, porque foram as 12 tribos, mas nós sabemos da importância bíblica de José, né? Porque quem é esse José aqui que Raquel vai dar à luz? Esse José é o José do Egito, é aquele que vai para o Egito e que no final de toda uma história muito conturbada, ele vai se tornar ali o governador de todo o Egito, né? Então, abaixo do faraó, era ele que governava todo o Egito. Então, nasce aqui uma figura muito importante, uma figura bíblica muito importante, nasce de Raquel como o primeiro filho dela, né? Depois de um longo tempo de esterilidade. Aí ela dá, então, à luz José, né? A Jacó, e pede ao Senhor que dê ainda outro filho. A gente vai ver mais à frente que ela vai realmente dar à luz mais um filho, mas é interessante aqui, a gente termina o capítulo 30, onde Jacó então se coloca diante de Labão e vai falar assim: olha, já te servi tempo suficiente pelas esposas, já te fiz enriquecer, você tinha poucos bens quando eu cheguei, hoje em dia o teu rebanho é enorme, Deus abençoou a sua casa por minha causa, você se enriqueceu por causa do meu trabalho, e agora eu quero voltar para minha terra, eu quero voltar para a casa dos meus pais. Então, ele faz um trato com Labão. Ele diz assim que todo animal malhado, todo animal manchado, olha só, lá no versículo 34 vai dizer: está bem, disse Labão, seja como dizes. Naquele mesmo dia, ele pôs à parte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco, todos os cordeiros negros, confiou-os aos seus filhos. Então ele fez ele combinou com Labão que esses animais que tivessem essas características seriam dele, e que ele poderia levar então esses animais embora, e isso seria um sinal para Labão que ele não estava roubando Labão, né? E ali ele põe à parte esses animais, e ali ele coloca umas varas dentro de uma crença da época deles lá, para que esses animais deem crias malhadas também, crias com as mesmas características dessas aqui, né? E ali ele vai constituindo um grande rebanho, né? Labão vai ficando com os piorzinhos ali, e ele vai tendo um rebanho forte, um rebanho vigoroso, para que ele possa voltar para a casa do pai dele, né? E aí no versículo 43 termina dizendo: este homem tornou-se assim extremamente rico, e teve muitos rebanhos, escravos e escravas, camelos e jumentos. Então ele enriquece ali nas terras, na casa de Labão, né? Mas o que é importante a gente ver dessa história, gente? Vai se configurando aqui um povo. Vai se configurando aqui um povo que foi prometido a Abraão, que era velho, que tinha uma mulher estéril. Abraão e Sara que não podiam ter filhos, que tem então Isaac, e a partir de Isaac vai se configurando aqui um povo, que é o povo da promessa. O povo da promessa feita a Abraão, essa promessa é passada a Isaac. De Isaac, essa promessa então vai ser passada a Jacó, como nós vimos ontem, né? Deus fala com Jacó em sonho e vai perpetuando ali a promessa em Jacó. E a gente vê que de Jacó, essa promessa então, ela vai se expandir às 12 tribos de Israel. Nós vamos ver isso se configurar melhor daqui para frente, mas nós vimos aí o nascimento de 11 filhos já a Jacó, né? E que as coisas vão acontecendo, mas a gente percebe também que as coisas não vão acontecendo ali de uma forma tão perfeita assim, né?
que as coisas vão acontecendo no meio de enganos, que as coisas vão acontecendo no meio de um passando a perna no outro, né? Jacó passa a perna em Esaú, dá uma pernada em Esaú, pega a bênção dele. Esaú também fica ali bravo, quer matar Jacó, aquela confusão dos gêmeos, né? Agora que Jacó que vai para a casa de Labão, Labão era irmão de Rebeca, vai ali também dá uma pernada em Jacó, vai dar Lia para ele, sendo que ele queria casar com Raquel. A gente vai vendo uma confusão. E até nas 12 tribos, a gente vai ver que a origem delas é um tanto quanto confusa aqui dentro do relato bíblico, né? Mas Deus, que prometeu a Abraão, ele continua sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele continua sendo Deus e capaz o suficiente de agir no meio dessa história, por mais que ela seja uma história conturbada, né? E a gente vai ver que a partir daí, até na história de José do Egito, uma história difícil, conturbada, mas para dizer que Deus continua sendo Deus, né? Independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Às vezes a gente tem a tendência de pensar, nós temos a tentação de pensar que Deus muda, né? Porque às vezes as situações são adversas, a gente pensa que Deus vai mudar. Deus não vai mudar. Nós mudamos, nós cometemos erros, a nossa história é conturbada, né? A nossa história sobre essa terra é uma história difícil, como a gente vai ver ao longo do relato bíblico, né? Nem Jesus, que se fez homem e entrou na história, teve uma história fácil, teve uma vida fácil. Ele morreu crucificado, né? Ele morreu ali tomando sobre si o pecado de toda a humanidade de uma forma terrível, né? Então, para dizer que enquanto a gente está aqui nesse mundo, não adianta a gente pensar que o negócio vai ser muito bom, não, né? Infelizmente, nós passamos esse mundo gemendo e chorando no vale de lágrimas, né? Nós rezamos isso na Salve Rainha. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo justo. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo detentor da onipotência, né? Ou seja, Deus pode tudo, mesmo diante de uma humanidade ferida, de uma humanidade machucada, de uma humanidade que erra o alvo o tempo inteiro. Deus continua sendo Deus. Então, diante desse estudo de hoje, vamos nos colocar diante de Deus acreditando que Ele continua sendo Deus na nossa vida, né? E que nós não podemos nos afastar dele, que nós não devemos duvidar da graça dele na nossa vida, mesmo se as coisas estiverem difíceis, nós não podemos duvidar que Deus continua sendo Deus na nossa vida, que Deus é capaz, né? Diante de tudo aquilo que o mundo passa, nós não podemos duvidar que Deus continua sendo capaz de agir na nossa vida, de agir no tempo, de agir na história, de agir na humanidade. Deus não perdeu essa capacidade, né? Diante, por exemplo, da pandemia, muitos podem pensar que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, Deus é Deus. E nós devemos nos entregar a Ele, porque é nele que está a nossa segurança. É nele que deve estar a nossa confiança, em mais nada e em mais ninguém. Porque senão nós perdemos o rumo da nossa história. Então que o Senhor nesse estudo de hoje, Ele nos dê a graça de fixarmos os nossos olhos nele, de não perdermos Deus de vista na nossa vida, de não nos afastarmos dele e de continuarmos acreditando que Ele age na nossa vida, no tempo e na história. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi inabalável na fé, para que a nossa fé também ela não se abale. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.